Ser fã de Five Nights at Freddy's em 2026 é terrível. Sim, galera, uma franquia que cresceu muito rápido, estourou em vendas com seus diversos títulos. Hoje em dia, para alguns fãs, inclusive a mim, que olham para a situação que se encontra essa querida saga que fez parte da nossa infância aí durante muito tempo e faz parte até hoje da nossa vida, passa pra gente uma visão e um sentimento de abandono e descaso de terceiros que dão as ordens sobre o que é feito em cima da franquia. No vídeo de hoje eu fiz uma lista com 4 tópicos que abordam alguns assuntos que eu pessoalmente observo que são um problema na comunidade e na diretoria que gerencia a franquia de Five Nights at Freddy's. Galera, para quem tá acompanhando o canal tá vendo que tem saído diversos vídeos um atrás do outro que são muito grandes, que necessitam de roteiro no caso, né? Então eu decidi que eu vou começar a trazer alguns vídeos assim, mas que eu troco uma ideia em cima de algum assunto, que eu crio algum roteiro mais simples, que eu não preciso de uma edição tão megalomaníaca igual tem sido os icebergs, igual tem sido as reviews. Então, eu espero que vocês entendam, para vocês não ficarem com apenas um vídeo no mês. Isso não é benéfico nem para vocês que gostam de acompanhar o canal e nem para mim com o gráfico aqui do canal, né? Porque se ficar muito tempo sem vídeo, o YouTube meio que ele capota tudo. Dito isso, eu vou meio que dar uma refrescada na mente de vocês. Então eu tenho aqui os mais recentes temas envolvendo Five Nights at Freddy's. Sim, as últimas coisas que a gente teve relacionada à franquia, que o último mesmo lançamento que a gente teve foi o filme do FNAF 2, que a gente teve lá em dezembro de 2025, e o último jogo que a gente teve foi em 13 de junho de 2025, o Secret of the Mimic. A gente está há um ano sem algum jogo novo de Five Nights at Freddy's ou qualquer novidade que seja de um futuro jogo. E é basicamente isso. A gente também tem alguns livros aí que estão programados para sair lá para março, para fevereiro, mas de coisas grandes é basicamente isso que eu citei para vocês. Bom, antes de a gente partir para o primeiro tópico, eu gostaria de lembrar e de frisar aqui que esse vídeo ele é basicamente 100% da minha opinião, tanto que eu fiz só uma colinha aqui para não me perder muito dentre os assuntos. Então algumas vezes eu vou meio que cortar porque eu vou falar alguma coisa errada. Então é 100% da minha opinião, você é livre para ter qualquer outra opinião que seja contra a minha. Se você quiser e se sentir à vontade, vocês podem deixar aí nas caixas de comentário a sua opinião, pontos que você não concorda comigo. Aqui nesse canal a gente é livre para debater sobre tudo, beleza, rapaziada? Bom, o primeiro tópico que eu gostaria de falar com vocês, que eu percebo que nos outros jogos desses estilos mais de terror, de mascote horror, que eles têm que FNAF não tem, é uma linha direta. Sim, quando eu falo de uma linha direta, eu quero dizer um perfil ou site oficial verificado de Five Nights at Freddy's que anuncie tudo sobre novos projetos relacionados à franquia e que seja fácil dos fãs e apreciadores da saga de Five Nights at Freddy's saberem dessas novidades. Bom, eu acompanho o FNAF desde 2017, então eu sou da época do site do Scott Games, que eram colocados os teasers que o próprio Scott Calton, criador de Five Nights at Freddy's, postava lá, e os trailers dos jogos que iam sair de FNAF eram postados no canal do Scott Calton no YouTube. Hoje em dia o Scott não fez nenhuma atualização há muito tempo nesse site dele, o Scott Games, e provavelmente ele foi abandonado. Tem um perfil oficial no Twitter/X que trazia as novidades de Five Nights at Freddy's, o FNAF/Scott Games, que ele também se encontra inativo desde novembro de 2025. Eles trouxeram ali algumas partezinhas do filme, alguns easter eggs do filme, algumas coisas assim, uns teasers, e passou o lançamento de Five Nights at Freddy's 2, o filme, e eles abandonaram o site. Tanto que o perfil ainda tem a foto comemorativa dos 10 anos de FNAF, e já vai para 12. Eu fico observando outras franquias que estão crescendo bastante. Eu vou usar muito Pop Playtime aqui como exemplo, que eles têm uma linha direta, um perfil oficial em alguma plataforma, e a gente não tem isso. A gente que é fã de FNAF,
a gente precisa seguir várias e várias contas em várias plataformas diferentes para saber o que vai vir. Isso desanima bastante a acompanhar ativamente a franquia. Eu pessoalmente eu tenho que usar o Twitter para saber coisas de Five Nights at Freddy's, e lá eu sigo umas 7 contas diferentes para saber o mínimo possível de novos produtos, coisas novas de Five Nights at Freddy's. Isso é muito chato. O segundo ponto eu apelidei de declínio. Cara, eu vou fazer uma pergunta bem sincera para vocês e vocês podem discordar, mas se a gente pegar 2020 para frente, 2020 a 2026, quais títulos de FNAF foram realmente bons? Que você olha e você fala, meu Deus, que obra de arte. Ou melhor, que título que lançou o novo jogo que você teve a mesma sensação quando você jogou algum jogo antigo que foi 100% feito pelo Scott Cawthon? Eu sei, é muito difícil pegar um que você realmente tenha gostado 100%. Cara, títulos como Security Breach e o filme do FNAF 1 e 2 foram que digamos que muito peculiares, né? Olha, eu gosto muito do Security Breach e também dos filmes de Five Nights at Freddy's. Só que, cara, as coisas que aconteceram nesses três projetos foram muitas coisas que desanimaram. Eu vou pegar o Security Breach primeiro porque ele é o mais fácil de situar o que deu ruim nele. Todo mundo sabe que tá há muito tempo na franquia, né? No fandom de FNAF, sabe que quando o Security Breach foi lançado, ele veio com mais bugs do que conteúdo aproveitável dentro do jogo. Eu lembro que eu fiquei um ano aí, alguns meses distante de tudo sobre Five Nights at Freddy's, e quando eu fiquei sabendo que ia ter um jogo de, entre aspas, mundo aberto de Five Nights at Freddy's, que você não ia ficar mais sentado na cadeira o tempo todo numa sala fechada, você ia poder andar por um Pixaplex gigante, entrar no Fredão, e eu falei, mano, eu quero esse jogo. E quando eu acordei cedo, eu falei, pô, vou ver junto com o Corey. Eu me deparo com Glamrock Freddy atravessando a parede e o jogo crashando. Outra coisa também que eu acho que matou muito o Security Breach foi os constantes adiamentos dele. Eu lembro que tem um vídeo aqui no canal de 2019 que lá eu mostro um dos primeiros teasers do Security Breach, que esse vídeo tá no canal até hoje, isso de 2019. O Security Breach ele só foi lançado em 2021. Eu lembro que ele estava marcado pro meio de 2020, o começo assim, depois ele foi adiado de novo pro meio, depois foi pro final, depois foi pro começo de 21, depois foi pro... foi adiado umas 4 vezes, se eu não me engano, até sair em 2021 daquele jeitão. E ontem tava olhando no site do Scott Games, ou seja, Scott Cawthon, criador de Five Nights at Freddy's. Ele postou uma foto bem sutil sobre nova pista de novo FNAF. Foram uns problemas de roteiro aí que o Sr. Scott Cawthon fez o favor de complicar ainda mais, mas depois eu vou citar esses problemas para vocês aqui mais pra frente. Bom, vamos pro elefante na sala. Vamos começar primeiro pelo filme do FNAF 1. Cara, eu percebi que o filme do FNAF 1 eles quiseram trazer uma história nova com os personagens que a gente já conhece. Só que essa história nova ela veio cheio de furos de roteiro, personagens vazios e vamos ser sinceros, a história do FNAF 1, do filme do FNAF 1 é muito desinteressante em comparação com a história do FNAF 2, do filme do FNAF 2 em questão. Cara, essa parada do Mike querer ficar dormindo o tempo todo pra querer ficar revendo aquele negócio que aconteceu com o irmão dele é muito chato. Das primeiras 15 vezes foi legal no filme, depois da milenésima vez foi chato pra caralho. Rapaziada, eu sei que tem essa parada que os filmes de FNAF são outro universo do universo principal, vamos dizer assim, de FNAF, que são os universos dos jogos. Eu sei que é outro universo baseado neles, que pode ter algumas mudanças e blá blá blá, todo mundo sabe disso, beleza. Mas não tira o direito a gente de reclamar que esse filme é muito ruinzinho. Mas com todos esses defeitos de lore, de roteiro, de personagem chato, de não sei o que lá, de Fred berrando no final do filme, eu chorei nos créditos. Nada disso me impediu de ficar igual uma criancinha chorando, e eu sei que você chorou também. Já o filme do FNAF 2, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse filme.
Eu amo o começo daquele filme da Puppet toda bizarra, dos toys estourando geral, aquela ambientação de terror mesmo, da Puppet subindo, escalando assim, toda torta, toda esquisita mesmo, bem possuído, bem do mal mesmo. Cara, aquilo pra mim é muito foda. Só que pro final desse filme, eles fizeram a questão de escaralhar com tudo. Cara, essa história que os animatronics clássicos apareceram do nada naquela casa aleatória e quebraram os toys na porrada, que eram muito mais avançados tecnologicamente do que eles, é muito esquisito. Aquele Michael Afton, mega foda-se pro filme inteiro, ele só ficou com aquela cara de pastel o tempo todo falando: Vanessa, você tinha que ajudar a gente a matar os outros. Fora essa parada que botaram uma Puppet pra... como se fosse esse ser que quer o tempo todo vingança e não liga pra ninguém, que a gente quer praticamente o oposto da Puppet dos jogos. Fora que essa coisa da Puppet ter o poder de possuir as pessoas entrando nelas pela boca. No final do filme, quando ela possui a Vanessa, eu tenho até uma ideia pelo ângulo, né, que a Puppet foi se esgueirando ali por trás dela, entrou de um jeito meio esquisito ali, só que eu vou ficar quieto porque eu não quero que esse vídeo caia. Cara, mas... filme de FNAF, cara. Eu escuto sobre o filme de Five Nights at Freddy's desde 2017. Eu sei que é muito mais antigo os rumores que ia ter um filme. E ver isso praticamente 10 anos depois é muito legal. É muito foda ver, porra, Fredão lá na tela do cinema. E a FNAF, né? Nós como fãs vamos se contentar com migalhas. E que, por favor, Deus, que o filme de FNAF 3 seja melhor, que tenha muito tempo do Springtrap de tela. E o mais importante, por favor, o filme do FNAF 4, eu quero ver o Nightmare assim, ó, gigantão, assim, com o dentão pra fora, assim, ó, perturbando geral. Galera, óbvio que eu não vou ser hipócrita, né, de não citar as coisas boas que vieram nesse período de 6 anos. O Into the Pit é muito bom. Aquele jogo, ele acendeu uma chama que estava praticamente apagada no meu coração sobre Five Nights at Freddy's. E por mais que eu não goste do Mimic, eu reconheço que a DLC Ruin e o Secret of the Mimic, eles são bons jogos. Eles são bem feitos. Eles não têm tantos bugs em comparação com o Secret Breach, né? Porque eu acho que é meio difícil fazer um jogo mais bugado que aquilo. Porém, eles são muito bons. O Secret of the Mimic trouxe uma nova visão sobre coisas antigas da Fazbear. E, ok, um jogo legal. Tem gente que fala que é o melhor jogo de FNAF, mas eu não fecho nessa. E não podia deixar de fora também o Help Wanted 2, que eu acho legal, é um jogo de VR e eu acho melhor do que o 1, né? A saga de livros também dos pavores de Fazbear também é muito boa. Eu gosto praticamente de todas as histórias que estão nos livros ali. Eu tenho as versões aqui traduzidas para português, faltam acho que 3 livros. Eu adoro todas as histórias praticamente. Menos a Ender Flash. Cara, que porra é aquela? Por que o Springtrap engravidou um cara? Bom, galera, eu sei que teve outras coisas, teve outros livros, teve os livros do Pixaplex, só que eu só vou opinar pelas coisas que eu consegui jogar, que eu consegui ler e que eu consegui ver. Então eu não posso opinar sobre esses livros porque até hoje eu não vi. Eu vi uma leve por cima, assim, bem rasa, alguma coisa sobre aquele animatrônico que até aparece no Secret of the Mimic, o Tiger Rock, se eu não me engano. Eu vi a história dele por cima, só que eu não me aprofundei muito, então eu não posso opinar sobre essa série de livros. Das mercadorias oficiais de FNAF, eu não tenho muito o que reclamar. Pelas coisas que eu vejo, são muito legaisinhos, são bem feitos, principalmente aqueles bonecos de FNAF que você pode trocar, né, as peças com o do esqueleto, é muito legal. Porém, cara, teve uma parada que eu não me aprofundei em saber muito bem, que eu acho que era uma tradução de algum livro, de algum novo livro de FNAF, se eu não me engano, que era uma frase meio esquisita para uma pessoa que era direcionada a essa frase, já que a pessoa, no caso, era uma menina menor de idade e a frase era de um teor adulto. Eu não posso garantir para vocês que realmente foi essa treta que teve com essa tradução, porque eu não vi. Então, mas era uma coisa bem parecida com isso. Era alguma frase com um teor bem esquisito que não deveria estar ali. E também eu não podia deixar essa lenha aqui na fogueira, né? De jogar mais combustível nessa fogueira gigante. Que
é o recentemente vazado compilado de todos os jogos cancelados de Five Nights at Freddy's, que passam de quase de 20 títulos. Sim, esse é o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo, porque eu falei assim, chega, eu tenho que botar a boca no trombone e falar mesmo. Cara, temas como o incrível Five Nights at Freddy's, que era um jogo de kart com os personagens de Five Nights at Freddy's, e estão muito tempo confirmado, e já possuía ter uma fangame, não, minto, desculpa, uma demo lançada. Cara, e tava muito legal o jogo, eu tava muito ansioso, e provavelmente esse jogo também vai ser cancelado, porque segundo alguns desenvolvedores aí, que faz parte do projeto, há muito tempo que ele não tem nenhuma novidade, o pessoal não mexe nele, então muito provavelmente ele vai ser cancelado também. Já foi abandonado provavelmente, e daqui a um tempo pode vir a confirmação que ele foi cancelado. Uma pena, porque eu gostei muito da proposta desse jogo e estava muito ansioso pelo lançamento desse jogo. E sinceramente, rapaziada, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão falar assim, pô, o JC é muito babaca de pensar com esse pensamento, né, de ter esse pensamento. Só que as coisas que eu tenho visto de FNAF me levam a ter esse pensamento. Que essa coisa que o Scott fez de tornar e financiar várias fangames, meio que fazendo elas canônicas ou serem um universo alternativo de FNAF, eu não entendi muito bem. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, me parece muito mais uma tentativa desesperada de tentar ganhar alguma relevância em cima de outros jogos que são baseados no seu projeto. Cara, títulos como The Joy of Creator 4, que, mano, tá sensacional aquele jogo, todo mini vídeo que sai daquilo eu fico ainda mais ansioso. E cara, bota Secret Breach com aquilo do lado. Ah, é muito antigo, JC. Tá bom, bota, sei lá, Ruin, que é de 2023, do lado. Quem ganha? Porra, tá de brincadeira, né? Ou não, rapaziada, ou então mesmo o Scott é tranquilo, tem dinheiro sobrando e quis financiar porque ele é legal. Pode ser também, eu tô falando bosta. Já que a gente tá falando muito do Scott Calton, o terceiro tópico eu escrevi ele com o seguinte título: Scott já não sabe o que faz. Galera, a história de Five Nights at Freddy's sempre foi extremamente confusa, e essa colcha enorme de retalhos que todo mundo sabe e que todo mundo vê. A ordem cronológica de jogo que muda toda hora que tem um recente lançamento, mas recentemente está muito difícil para nós que somos jogadores entenderem essas novas novidades e encaixarem elas. Cara, o sentimento que eu tenho, principalmente com Secret of the Mimic e com outras coisas, como por exemplo a Vene, vou usar ela muito como exemplo, é que eles estão jogando novidade atrás de novidade, falando assim, a galera quer novidade, a galera quer coisa nova, beleza, vamos dar coisa nova pra eles. E eles saem jogando coisas novas assim na nossa cara. Toma a Vene aí, toma um Mimic, mas dá a entender que essas coisas novas, essas novidades estão completas. Por exemplo, cara, o que aconteceu com a Cassie? Ninguém sabe. Uma coisa que me leva muito a ter essa visão bem negativa sobre o Mimic, que eu não curto tanto ele, é que, cara, até hoje eu olho pro Mimic e falo assim, o que é isso? Tipo, lá em 2023 com o Ruin, eles só pegaram esse bicho e jogaram na nossa cara. E tipo assim, é um bicho que veio dos livros, que na época e até hoje não tá traduzido para português, ou seja, muita gente de vários lugares do mundo não viram esse livro, não leram ou não viram algum resumo, porque pelo FNAF tem milhões de livros. E eles só jogaram assim, se você não sabia do livro, o problema é seu, você ia ficar boiando. Claro que hoje em dia a gente tem muito mais informações sobre o Mimic, né, principalmente pelo jogo sobre ele que foi lançado, quem que ele é, de onde ele vem, quem o fez e o propósito do porquê que ele também é meio maluco, sai matando todo mundo. Só que por mais que eu sei dessa coisa, eu ainda sinto esse vazio olhando para um Mimic. Outra parada que eu tenho ficado bastante satisfeito com Five Nights at Freddy's é essa coisa da história. Anda um quadrado para frente, volta um 5 para trás. Por exemplo, o Ruin acabou com a Cassie despencando lá de cima com o elevador e o jogo acaba. Só que em vez de eles continuarem contando e finalizar a história da Cassie e de vez com Secret... Desculpa, rapaziada, tem tanta coisa com Secret hoje em dia que é confuso. Com Secret Breach acabar ou, sei lá, fazer outro lugar, eles saem do Pixaplex. Não, eles falam que lançam o Into the Pit, que volta um pouco no tempo. Acho que, se eu não me engano, o Into the Pit é de 85. Se passa em 85.
Aí eu pensei assim, pô, agora o próximo jogo vai ser uma sequência, vamos falar. Não, toma aí o Secret of the Mimic, que acho que, se eu não me engano, é de, sei lá, 1970, eu acho. Então, cara, a gente que é fã de FNAF, a gente quer continuação de história, a gente não quer ver passado. Por mais que eu sei que para explicar um futuro tem que ter tido um passado e esse passado tem que ser explicado. Sim, mas porém ficar sempre nisso é muito chato. Bom, já que a gente falou de história e de coisas que podem ficar insatisfeitos. Bom, já que a gente tá falando de história, a gente citou Secret Breach pela milionésima vez aqui no vídeo. Cara, parece piada que eu vou falar aqui, né? Mas tá bom. O desempenho do Secret Breach não é novidade pra ninguém, que foi uma bosta. Mas sabe uma coisa que somou ainda mais pra ser aquela bomba que a gente viu? O Scott Cawthon simplesmente não contou a história do jogo pra, acho que a Steel que fez, ou a desenvolvedora que fez o Secret Breach, por medo que vazarem a história do jogo. Mano, você é maluco? Cara, olha só. O cara dá o jogo, por exemplo. Eu tenho o jogo, eu passo o jogo pra alguém e falo, faz esse jogo aí. Eu só dou o nome e os personagens, foda-se. Aí, ó. O cara não contou porque ele tava com medo de vazamentos, porque tava aquela coisa de pandemia, era feita cada um na sua casa, por distanciamento, sim, ninguém tava nos estúdios, tranquilo. Mas porra, Scott Cawthon, caralho, é um negócio óbvio, mano. Não tem porque você ficar escondendo partes essenciais pra história. Por exemplo, o Bunny Trap, ele nem sequer ia aparecer. Aquela parte que a gente tem que tocar fogo nele o tempo todo, que ele controla o Fred, controla os outros animatrônicos, e sai lá aquela cutscene muito legal que eu amo até hoje. Aquilo não era pra existir. Ele só ia ficar aparecendo assim de relance, no cantinho de alguma câmera. E, cara, eu fico muito triste, porque eu fico pensando de como o Secret Breach ele poderia ter sido um marco na história de FNAF. E, de fato, ele foi um marco, só que um marco negativo, né? Eu sou muito curioso pra ver a história original do Secret Breach e qual era a proposta do Scott Cawthon pra esse jogo. Só pra finalizar esse tópico de história, de lore, essas coisas, uma coisa que eu sei que vários jogos estão fazendo, e novamente eu vou citar Pop Playtime, é que todos eles têm história já pronta. Eu não sei Garden of Banban, né? Que porra. Mas assim, já foi confirmado que o criador, o cara que fez a história de Pop Playtime, ele deixou tudo escrito pra Mob Entertainment, se eu não me engano. Essa é a desenvolvedora de Pop. E eles já sabem de tudo que é pra acontecer nos jogos, eles só faltam desenvolver os jogos e ir soltando aos poucos. FNAF não. Ó, eu acho que o Scott, ele foi lançou o FNAF 1, da hora. Lançou o FNAF 2, opa, aqui ficou mais da hora. Ah, o FNAF 3 é o final. Ah, o FNAF 3 foi uma merda, Scott, não sei o que lá, porra, horrível. Ah, é? Então aí, FNAF 4 aí. Aí do nada é Sister Location. Aí a FNAF 6 é o final. Não é, aí toma aí Ultimate Stone Night. Aí não é, aí o Replanted. Aí AR. Eu tenho certeza que culminou pra ser essa porrada de pontas soltas que a gente tem na hora de FNAF. Por exemplo, o que tem na caixa do FNAF 4, Scott Cawthon? Nada, né? Porque o bonito ele esqueceu o que tem, eu não tô nem zoando. Numa live do Darko, ele falou isso. Que, ai, o que tem lá na caixa, Scott? Porra, não sei, mano, eu esqueci. Eu não tô zoando, ele falou isso mesmo. Então, cara, eu acho que o Scott ele tinha que bater o martelo na mesa e falar assim: vai ter FNAF até o 20, FNAF 20 aí, o Scott Cawthon, o William Afton vai voltar mais 2 vezes, vai acabar assim com todo mundo falando nós somos o Five Nights at Freddy's, dando a mão e saindo um raio assim de todo mundo em direção ao William Afton, ele vai sumir de vez. Tinha que ser isso. E por último, talvez o tópico que mais me dói e que eu tenho muita saudade de como eram as coisas antigamente. A comunidade arruinada. Se tem uma coisa que era marca registrada em Five Nights at Freddy's, são as teorias que os fãs sempre criaram desde lá do FNAF 1 e o 2. Cara, teorias essas que pessoas conversavam civilizadamente e criavam juntas para tentar solucionar tal parte que estava bem embaçado da história, que não tinha sido bastante clareado, bem explicado, ou que ainda não tinha sido revelado. Então todo mundo se juntava, as pessoas se juntavam, youtubers se juntavam e criavam teorias com seu público sobre coisas de FNAF. E hoje em dia isso é insuportável, simplesmente não tem como fazer.
Cara, eu sinto muita falta das pessoas discutindo em harmonia. Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu achei que eu nunca ia falar isso na minha vida. Eu tenho saudade do FNAF Animo, porque lá o pessoal agia com naturalidade. Eu lembro que eu participei lá em 2017, 2018, e o pessoal era normal. Tinha um chip, outra coisa ali, tranquilo. Mas tipo, eu acho que a Ballora Afton é a mulher do... eu acho que a Ballora tá com o espírito da senhora Afton. O quê? O cara vem te enche de soco hoje em dia. Eu não tô zoando, não. Antigamente, eu não concordo com tal teoria. Tranquilo. Aí os caras se abraçam e vão comer pizza. E outra coisa, essa toxicidade da comunidade em si tá atrapalhando até youtubers. Antigamente eu lembro que tinha um leque gigante de possibilidades e variações de youtubers que criavam sua teoria e dividiam com o público. Cara, a grande maioria dessas teorias se provavam erradas, porque isso é basicamente uma teoria. Uma teoria é algo que não foi comprovado, são achismos, que muitos era coisa absurda. O Matt Pat, se eu não me engano, foi outro youtuber grande aí de FNAF. Antigamente ele falou que a história de FNAF tinha a ver com um crime bizarro que teve numa pizzaria de FNAF. Chuck Cheese, se eu não me engano, era o nome. E todo mundo acha que isso é verdade hoje em dia. E o que fizeram com o cara? Pô, sua teoria é uma bosta, tamo junto. Se fosse hoje em dia, tem medo do que ia acontecer aí. Cara, um youtuber que eu vejo bastante citando isso é o Core. Pra quem não sabe, o Core, ele é o homem FNAF aqui no Brasil. E, cara, o Core é super gente boa, mano. Cara, é o ser mais iluminado que eu já vi na minha vida. Eu odeio todos vocês! Bando de burro do caralho! Vai, o bando de burro! Bando de burro do caralho, filha da puta! Bando de burro, vai tomar no... O Core, ele ficou bastante conhecido por trazer jogos indies, como o FNAF, né? Outros jogos de terror, como Band, Undertale, esqueci o nome do jogo. E ele fazia bastante teoria em cima disso, tanto que ele tem um documentário de quase 4 horas de Five Nights at Freddy's, e bastante coisa era no achismo. Só que hoje em dia, rapaziada, sai alguma coisa e o pessoal já cai matando em cima do cara, porque, pô, ele fala que, não sei o que lá, eu não acredito muito bem, sei lá, em tal teoria, que o Glitch Trap é o espírito do William Afton em vez da programação bugada do Mimic. Ele fala isso, as pessoas, pô, um terço das pessoas fala assim, pô, realmente. Mas tem um pequeno grupinho que é extremamente ridículo e leva teoria, coisinha de joguinho, quando no pé da letra, e é ridículo isso, cara. Eu odeio pessoas que fazem isso. Sério, mano, é um jogo, é teoria. O criador tá pouco se lixando pra essa história cheia de buracos e a gente vai ficar se matando por causa de teoria de joguinho. Sério, e essas coisas estão fazendo bastante pessoas saírem do fandom de FNAF. Eu, durante um tempo, eu fiquei muito tempo longe de Five Nights at Freddy's justamente por causa disso. Eu peguei o comecinho do que seria essa coisa que se tornou hoje em dia. Sério, eu tenho um vídeo que eu fiz uma teoria horrível que eu não sei... Hoje eu tento pensar como eu cheguei nessa teoria e eu não consigo. Que eu meti serinho que o Balloon Boy poderia ter dado a mordida de 87. Incrivelmente, ninguém me chamou de maluco nos comentários. Cara, eu tenho certeza, se eu soltasse esse vídeo hoje em dia em qualquer fandom de Five Nights at Freddy's, os caras iam vazar meus dados, uma foto de frente da minha casa, foto de toda a minha família e iam tacar bosta no meu muro. Cara, eu sinto muita falta do pessoal teorizando quem é o Phone Guy, o Fox é do bem, quem é o Shadow Bonnie, o Shadow Fred. Hoje em dia o pessoal fica discutindo, quase se matando. Ai, porra, umas teoria besta, mano. Ai, quem que é mais gostosa, a Toy Chica ou a Roxanne Wolf? É claro que é a Toy Chica. Cara, infelizmente, a comunidade de FNAF não tem mais volta, eu acho, rapaziada. Se vocês têm um grupinho aí, uma comunidade no canal de vocês que vocês podem discutir civilizadamente, sem ninguém ficar xingando a mãe do Goto, toda a linhagem ancestral de um ou outro, preservem, porque isso é muito raro. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que um dia, cara, sei lá, por um milagre de Deus, essa comunidade melhore e quem dá as regras, as ordens para o que acontecem com os títulos de FNAF, né? Quem é o dono, o Scott e as outras pessoas que têm os direitos autorais de FNAF, olhem com mais carinho para essa franquia, cara. Five Nights at Freddy's é muito especial pra mim e eu acredito também para várias pessoas.
seja pela nostalgia, ou por ter sido responsável por conhecer um amigo, ou por algumas pessoas tenham criado um canal no YouTube. FNAF faz parte da minha trajetória aqui no YouTube, faz até hoje, né? Tô trazendo esse vídeo. E cara, é muito ruim e me dói o coração ver essa franquia assim abandonada. Qual foi? Vai chorar, viado? Pô, ele vai chorar, mano. Aqui, mano. Qual foi, viado? Rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E isso serve de alerta pra vocês, né? Pô, se vocês estão sendo assim, cara, esse tipo de pessoa que é tóxica à toa, parem com isso. Vocês estão problematizando e piorando uma coisa que já está ruim. Então vocês acabam piorando a coisa que você tanto gosta. Se você não concorda com algo que eu disse, eu repito novamente, deixem nos comentários. Essas foram apenas as minhas opiniões. Eu posso estar errado, posso estar certo. Então foi isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sino para receber todas as notificações e os vídeos megalomaníacos que vão estar saindo por aqui pelo canal. Tem eu aí que vai ter mais de 2 horas. Mas então foi isso. Então galera, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!